E aí, pessoal? Hoje, nós vamos mergulhar numa jornada incrível pelo tempo, explorando uma história que é pura paixão nacional, a história fascinante do carro Brasília. Imagina só, um carro que marcou época, que tem um lugar todo especial no coração dos brasileiros e que conta tanto sobre a nossa cultura automotiva. É uma viagem que promete muitas curiosidades e histórias que talvez você nem imagine. Ah, e antes de a gente pisar fundo nessa história, já vou te pedir aquele favorzão de sempre. Se você curte descobrir mais sobre as lendas do automobilismo e adora histórias que movem o coração e a imaginação, não esquece de deixar o seu like aí embaixo. Isso ajuda demais a gente a trazer mais conteúdos como esse para você. E claro, se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora. Toca o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Ah, e se achar que essa viagem vai ser tão incrível quanto eu acho, compartilha o vídeo com a galera. Vamos juntos nessa acelerada pela história do Brasília? Preparados? Então, bora lá! Vou te contar uma história que é pura paixão sobre rodas, a história do carro Brasília, uma joia do automobilismo brasileiro que marcou época. Imagine só, estamos na década de 70, o Brasil está em pleno desenvolvimento e surge uma necessidade, criar um carro que atenda às expectativas do povo brasileiro, tanto em preço quanto em desempenho. E é aí que nasce a ideia do Brasília. A Volkswagen, já bem estabelecida no Brasil com o Fusca, decide aceitar esse desafio. Queriam criar um carro que fosse tão querido quanto o Fusca, mas com um pouco mais de espaço e conforto para a família brasileira. A inspiração para o nome vem da capital do país, simbolizando um novo tempo, uma nova era para o automobilismo nacional. O projeto do Brasília foi inovador desde o início. Os engenheiros e designers da Volkswagen queriam algo genuinamente brasileiro, que refletisse as características e necessidades locais. Eles buscavam um design que fosse ao mesmo tempo prático e atraente, algo que não era tão simples de alcançar naquela época. Quando o Brasília finalmente foi lançado, em 1973, foi um sucesso instantâneo. Com seu motor traseiro refrigerado a ar, herdado do Fusca, oferecia um bom desempenho com a confiabilidade já conhecida da Volkswagen. Mas não era só o motor que fazia do Brasília um carro especial. O design do Brasília era único. Compacto, mas espaçoso por dentro, conseguia acomodar confortavelmente uma família de 5 pessoas. Isso sem falar no porta-malas, que, apesar do motor traseiro, era surpreendentemente espaçoso, atendendo bem às necessidades do dia a dia dos brasileiros. Mas o Brasília não era só um carro familiar. Ele rapidamente ganhou o coração de jovens e adultos por todo o país, tornando-se um símbolo de status entre a juventude. Era comum ver os Brasílias personalizados, com rodas esportivas, som potente e pinturas que refletiam a personalidade de seus donos. A produção do Brasília seguia todo vapor, e não demorou para que ele se tornasse um dos carros mais vendidos no Brasil. Sua popularidade era tão grande que ele não apenas dominava as ruas brasileiras, mas também começou a ser exportado para outros países da América Latina, onde também fez sucesso. O Brasília também teve sua versão esportiva, que, embora não tenha sido produzida em grande escala, mostrava o potencial do carro em competições. Alguns entusiastas do automobilismo modificavam seus Brasílias para participar de corridas amadoras, provando que o carro tinha muito mais a oferecer do que apenas ser um veículo familiar. No entanto, como tudo na vida, o ciclo do Brasília teve um fim. Com o passar dos anos e a chegada de novos modelos e tecnologias, a produção do Brasília foi encerrada em 1982. Foram quase 10 anos de produção, durante os quais o Brasília deixou sua marca indelével na história do automobilismo brasileiro. Hoje o Brasília é considerado um carro clássico, um verdadeiro colecionador de memórias. Muitos aficionados por carros antigos dedicam seu tempo e recursos para restaurar e preservar Brasílias, mantendo viva a chama desse ícone brasileiro. Para quem teve a oportunidade de dirigir um Brasília, as lembranças são cheias de nostalgia. Há algo especial em ligar o motor, ouvir o som característico do motor refrigerado a ar e pegar a estrada, seja para uma viagem em família ou simplesmente para curtir a sensação de liberdade que só um carro como o Brasília pode proporcionar. A história do Brasília é um lembrete fascinante de como a inovação, a paixão e a dedicação podem criar algo verdadeiramente especial. Ele não foi apenas um carro, foi um símbolo de uma era, um companheiro para toda a vida para muitos, e acima de tudo, um orgulho nacional. O Brasília, mais do que um carro, foi um membro da família brasileira. Ah,
E agora que chegamos ao final da nossa viagem pela história do carro Brasília, eu fico aqui pensando, o Brasília tinha aquele charme único, né? Mas ele não estava sozinho nas ruas brasileiras daquela época. Havia outros carros que também marcaram a história automobilística do Brasil, e fazer uma comparação pode ser super interessante. Por exemplo, tinha o Fusca, que era conhecido pela sua robustez e economia, características que conquistaram corações ao redor do globo. Comparado ao Brasília, o Fusca era mais simples em termos de design e espaço interno, mas ambos compartilhavam a confiabilidade mecânica que a Volkswagen sempre buscou oferecer. E não podemos esquecer do Opala, da Chevrolet, que entrou no mercado como uma opção de luxo e conforto. O Opala era maior, mais potente e tinha um acabamento interno superior ao do Brasília. Era o carro para quem buscava status e performance, enquanto o Brasília se destacava pela praticidade e eficiência no uso diário. Outro concorrente da época era o Corcel, da Ford, que trazia um design mais moderno e era bastante econômico, visando um público que buscava um carro familiar eficiente. Ele era um pouco mais sofisticado que o Brasília em termos de acabamento e conforto, mas ainda assim, o Brasília mantinha sua posição no mercado por sua confiabilidade e facilidade de manutenção. Então, quando olhamos para o Brasília e seus concorrentes, vemos um panorama bem diversificado de opções para os consumidores da época. Cada carro tinha seu charme, seu público e suas qualidades únicas. Mas o Brasília tinha aquela essência brasileira, uma mistura perfeita de praticidade, economia e um design que, até hoje, desperta a nostalgia e o amor dos aficionados por carros. E você, tem algum desses clássicos na sua lista de favoritos? Ou conhece alguma história interessante sobre eles? Conta para a gente nos comentários. E aí, galera? Chegamos ao final dessa viagem incrível pela história do Brasília. E então, o que vocês acharam? Tem alguma parte dessa história que mexeu mais com vocês ou alguma curiosidade que acharam super interessante? Eu quero saber tudo. Deixa aí nos comentários a sua parte favorita ou alguma memória que vocês têm relacionada ao Brasília. Muito obrigado por terem embarcado nessa comigo. Se você curtiu conhecer mais sobre essa lenda do automobilismo brasileiro e se divertiu tanto quanto eu, não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera. Vamos espalhar essas histórias fascinantes por aí. E se você ainda quer mais aventuras e curiosidades como essa, tem um vídeo super legal te esperando na tela final. Garanto que você não vai querer perder. Então é isso, pessoal. Até a próxima viagem pelo mundo afora, com mais histórias incríveis e descobertas sensacionais. Fiquem ligados, e até lá, continuem acelerando nas curiosidades e compartilhando conhecimento. Valeu, galera!